Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Espero que todos estejam bem. Vamos começar hoje uma pequena série de vídeos com duração de 10 a 15 minutos para tratarmos de temas da nossa disciplina, da disciplina de metodologia de pesquisa, pesquisa etnográfica, dando sequência ao trabalho que estávamos desenvolvendo presencialmente, iniciando com essa série um trabalho de reflexão sobre os materiais que estão publicados no Canvas, sobre o tema A Ética na Pesquisa, com foco na pesquisa antropológica, sobretudo na pesquisa do trabalho que envolve o trabalho de campo. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente, eu gostaria de reforçar alguns avisos que já foram comunicados pelo SGA e que também já foram comunicados pelo Canvas. O primeiro aviso é relativo ao nosso seminário de leituras, não é? Acredito que uma parte de vocês já tenha, uma parte grande já tenha feito a publicação dos documentos. Havia prorrogado o prazo de entrega a priori até ontem e prorroguei o prazo de entrega até hoje, dia 26/3. Se alguém não tiver dificuldade de fazer a entrega pelo SGA, por favor, encaminhar o trabalho para o e-mail informado na mensagem que foi enviada ontem também pelo SGA. Se alguma dificuldade, porventura extra, surja, por favor, entre em contato comigo pelos nossos canais, tanto no SGA quanto no Canvas, disponibilizados. Uma outra questão é em relação ao material que já está publicado, de estudo. Eu publiquei um pequeno resumo esquemático, que eu mesmo elaborei, sobre esse tema, ética na pesquisa, sobretudo na pesquisa antropológica. Publiquei uma cópia do Código de Ética do Antropólogo, que foi elaborado pela Associação Brasileira de Antropologia, a ABA. Publiquei uma entrevista com a antropóloga Débora Diniz, onde ela aborda o tema Ética da Pesquisa em Ciências Sociais. É uma entrevista que foi realizada entre o ano de 2011 e 2012, mais ou menos, no momento em que o Código de Ética da Antropologia já tinha sido revisado e que estava em discussão no país a revisão da antiga resolução 96/96 do Conselho Nacional de Saúde, que era a resolução que existia até então naquele momento, que parametrizava, criava as diretrizes, apresentava os parâmetros para orientar a pesquisa no país. Então essa entrevista é muito interessante porque ela aborda temas que são até hoje relevantes na discussão da ética na pesquisa, sobretudo nas ciências sociais, para as ciências sociais e para o campo da antropologia, defendendo a ideia de que não é possível ter uma perspectiva de ética em pesquisa que se aplique à medicina e esse modelo possa ser aplicado igualmente à pesquisa em ciências sociais e à pesquisa antropológica. Vou publicar também algumas videoaulas, essa é a nossa primeira, abrir um fórum de discussão no Canvas, que vai ser o nosso espaço para dialogar, debater, refletir, apresentar questões, e conforme vocês forem demandando as perguntas, eu vou respondendo por escrito por esse fórum, e a minha ideia também é gravar pequenos vídeos respondendo a um conjunto pequeno de perguntas, 2 ou 3 perguntas, para que fique disponibilizado no meu canal no YouTube e também no Canvas. Bom, vamos entrar no nosso assunto então, que é o tema da ética na pesquisa no campo das ciências sociais, sobretudo no campo da antropologia. Bom, para começar essa conversa, a gente precisa ter uma ideia do que seria a ética na pesquisa. A gente pode dizer, de uma forma mais simplificada, que a ética na pesquisa é uma reflexão no campo da filosofia, no campo metodológico, no campo científico, que implica pensar a forma como uma pesquisa vai ser conduzida, do seu planejamento à apresentação dos resultados, passando aí, portanto, pelo trabalho de coleta de dados, o trabalho de campo, o trabalho de pesquisa bibliográfica, construção dos instrumentos de pesquisa, a maneira como os dados vão ser analisados, pensando aí tanto o interesse do pesquisador, quanto o interesse da sociedade e o interesse dos grupos que são pesquisados, caso a pesquisa seja uma pesquisa que evidentemente envolva ou implique a participação de algum tipo de grupo, comunidade ou instituição social. Então a ética na pesquisa é uma reflexão que visa garantir a segurança, os interesses, os direitos dos sujeitos que são pesquisados, que a gente pode pensar que nessa tríade, em relação a esses 3 elementos, pesquisador, sociedade e pesquisados, seriam o ponto mais frágil dessa relação. Então a ética na pesquisa
surgiu para ajudar o pesquisador a pensar procedimentos de pesquisa seguros que não exponham, não constranjam, não vulnerabilizem, não retire direitos, de sujeitos, de grupos que são pesquisados. Então, uma reflexão antropológica, do ponto de vista metodológico, que englobe a ética na pesquisa, implica pensar que os fins da pesquisa nunca justificam os meios. Um exemplo: preciso conhecer um pouco melhor como que funciona em realidade e profundamente a questão das relações entre milicianos e comerciantes num bairro X da cidade, não é? Mas como eu tenho de antemão a informação de que as pessoas vão ficar constrangidas em me falar isso, eu proponho fazer uma pesquisa sem que elas saibam que elas estão sendo pesquisadas, ou seja, eu vou ocultar o trabalho de investigação dessas pessoas e depois vou produzir meu trabalho, vou publicar os resultados. Evidentemente, esse tipo de trabalho, que tem uma grande importância social, desvelar a maneira como as milícias operam e como elas constroem as suas redes de relação e de influência na cidade, são importantes do ponto de vista social e interessam à sociedade de uma forma geral, mas isso não pode significar que eu tenha que ultrapassar ou passar por cima dos interesses dos grupos que são pesquisados. Evidentemente, a apresentação desse tipo de pesquisa, dos resultados, mesmo que eu não descreva o nome das pessoas, irá expor essas pessoas a riscos. Então, a reflexão ética implica pensar os meios para se atingir fins de pesquisa positivos, mas esses meios não podem ser quaisquer meios. Tem que ser meios que levem em consideração a segurança, o bem-estar e os direitos dos sujeitos que serão pesquisados. Bom, como que a discussão sobre ética na pesquisa surgiu? É uma discussão recente na história. As ciências são campos de conhecimento racional e de base empírica, de base factual. As ciências naturais mais antigas, com mais de 4 séculos aí de história, e as ciências sociais que vem vindo desde o século XIX, mas a discussão ética nas ciências é uma discussão mais recente. A primeira normatização sobre ética na pesquisa surgiu após o final da Segunda Guerra Mundial e a revelação dos crimes de guerra e das pesquisas científicas feitas com seres humanos para fins de guerra, para aprimoramento da máquina de guerra, que era executado pelos cientistas nazistas alemães. Então há experimentos terríveis, de submeter crianças ao congelamento para observar como que o corpo congela, técnicas de ressuscitação, procedimentos de operação com pessoas vivas, o conhecimento de como o corpo operava, negligenciando completamente e desumanizando completamente essas pessoas que eram tratadas como cobaias humanas vivas, expondo-as a todo tipo de dor, sofrimento, angústia, humilhação e a morte em muitos casos. Então, o Código de Nuremberg, que vai ser aprovado em 1947 pelas Nações Unidas, vai ser o primeiro código em nível internacional que vai orientar os países e os pesquisadores dos países signatários a adotarem procedimentos éticos na pesquisa. Nesse momento, esse código ele versava sobretudo para pesquisas na área biomédica, na área de pesquisa de medicamentos, na pesquisa na área de medicina, farmacológica, etc. e tal. Bom, a despeito disso, aqui a gente tem uma imagem de um desses espaços de experimentação nazista, A despeito desse código ter sido aprovado em 1947, a sua implementação foi muito frágil. E os países, mesmo signatários, continuaram adotando procedimentos de pesquisa não considerados hoje éticos. O caso mais interessante, um dos casos que teve maior repercussão no mundo e que é usado como um exemplo de prática de pesquisa não ética, é o caso Tuskegee, que era uma pesquisa que ocorreu no Alabama, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, entre 1932 e 1972, que foi um escândalo.
O objetivo da pesquisa era testar, investigar melhor como que a sífilis, que é uma doença, se não tratada, crônica e que pode produzir a morte ou sequelas gravíssimas nas pessoas, como que a sífilis, ela, do ponto de vista da doença, funcionava e experimentar tratamentos, não é? Essa pesquisa, quando iniciou, evidentemente o tratamento da sífilis não era conhecido, mas na década de 40 a penicilina ela vai se demonstrar um eficiente antibiótico para o tratamento da sífilis. Bom, o que essa pesquisa, o caso Tuskegee, revelou, não é? Foram requisitados 600 homens negros pobres, não é? Que foram convidados a participar dessa pesquisa, que eram enganados, eles não eram informados sobre a finalidade da pesquisa. Uma parte desses homens tiveram um diagnóstico de sífilis e o diagnóstico foi ocultado deles, e a participação na pesquisa, o convencimento, era por meio de prato de alimentação quente, acompanhamento médico e auxílio funerário caso eles morressem, não é? Por causa da pesquisa ou por qualquer outro motivo. E como eram homens muito pobres, muito carentes, evidentemente aí é uma certa perversão, ou seja, o convencimento para a pesquisa decorreu de uma política de assistência social que encobria a verdadeira finalidade da pesquisa, que era usá-los como cobaias humanas, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento e sem os cuidados necessários para preservar a saúde desses sujeitos. Bom, em 1969 houve a divulgação na imprensa desse caso, e o escândalo maior foi que, mesmo com a descoberta da penicilina na década de 40, os homens desse estudo tiveram o tratamento, a eles o tratamento foi negado. Bom, resultado final desse estudo, 28 homens haviam morrido em decorrência de sífilis não tratada, no momento em que a doença poderia ter sido tratada com o uso de penicilina, e eles eram, como eu já havia dito, enganados, não eram informados do seu real estado de saúde e nem tiveram acesso à medicação existente que era eficiente para o combate da doença. Bom, esse é um bom exemplo de uma pesquisa antiética, ou seja, quando os fins vão justificar os meios. Bom, entender como a sífilis funciona, testar terapias alternativas, investigar o funcionamento da medicação, evidentemente isso tem uma repercussão social muito forte, não é? Mas isso não significa que um grupo menor de pessoas deva ser sacrificado em prol de uma coletividade sem o seu consentimento, não é? Sem o seu conhecimento e a sua concordância. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um dos pesquisadores recolhendo sangue de um desses homens negros, etc. e tal, e o governo americano, há pouco tempo atrás, inclusive, manifestou o seu pesar e pediu desculpas publicamente pela condução dessa pesquisa, considerada extremamente desrespeitosa, antiética, sobretudo com os grupos mais vulneráveis. Bom, aqui no Brasil, a ética na pesquisa, enquanto um conjunto de procedimentos formais, vai entrar em vigor apenas na década de 90, com a aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde da Resolução 9B/96. Foi um avanço do ponto de vista nacional. O Brasil já era signatário de uma série de convenções e tratados que visavam criar parâmetros para a ética na pesquisa, mas domesticamente a gente não tinha nenhuma regra que definia os parâmetros para os brasileiros, os pesquisadores brasileiros, de como nós deveríamos nos comportar do ponto de vista da ética da pesquisa. Então essa resolução ela foi considerada um avanço nesse sentido, por normatizar para os brasileiros, os pesquisadores brasileiros, procedimentos, diretrizes e parâmetros éticos na pesquisa, mas ao mesmo tempo ela apresenta uma série de problemas. Os problemas principais são que essa discussão ética na pesquisa, ela foi toda feita priorizando o campo das pesquisas biomédicas. Então, as ciências sociais, em conjunto, denunciaram a parcialidade dessa resolução e a sua precariedade quando, se a gente for pensar o seu uso no campo das ciências humanas e das ciências sociais. Ora, pesquisar os procedimentos e a testagem de novas medicações em seres humanos é muito diferente, evidentemente, de se pegar e se pesquisar, por exemplo, por meio de histórias de vida,
não é a história de homens trabalhadores de uma indústria Y no município de Contagem nos anos 70, para entender as relações de trabalho. E essa resolução ela padronizava os procedimentos de pesquisa, exigindo, por exemplo, uma formalidade excessiva por escrito de um consentimento que, do ponto de vista das ciências sociais, pode ser dispensável, já que as relações de confiança e éticas podem ser construídas de uma outra forma. Bom, essa resolução foi revisada no ano de 2012 e foi publicada uma nova resolução, a 466, também pelo Conselho Nacional de Saúde, atualizando os procedimentos de pesquisa, tendo em vista o avanço do conhecimento científico, o avanço do campo ético na pesquisa brasileiro, mas essa nova resolução ela não incorporou demandas importantes do campo das ciências sociais. Bom, quais são as diretrizes da ética na pesquisa que estão colocados nessa resolução, na 466? A primeira é a questão da participação voluntária, informada e livre dos pesquisados. Isso está lá na resolução 466, no Código de Ética do Antropólogo, essa diretriz ela também é adotada. Ou seja, só podem participar da pesquisa sujeitos que tenham plena consciência e conhecimento do trabalho que será desenvolvido e a plena convicção e conhecimento de que o pesquisador irá zelar pela segurança deles, né, pela segurança dos sujeitos pesquisados. A resolução brasileira impede o pagamento, ou seja, a participação na pesquisa ela tem que ser voluntária, impede o pagamento dos sujeitos que vão participar da pesquisa. Diferentemente da normatização americana, que permite o pagamento para a participação na pesquisa. Essa resolução, portanto, ela traz um ponto importante. A proibição do pagamento visa resguardar e proteger indivíduos mais vulneráveis que poderiam ser fragilizados e serem comprados a despeito dos riscos de uma investigação na área biomédica, poderiam ser comprados, não é, dada a sua fragilidade e vulnerabilidade social, por meio de uma remuneração que poderia ser, para eles, uma remuneração razoável, mas para o pesquisador, a companhia, a instituição, a universidade financiadora, uma remuneração extremamente pouco relevante do ponto de vista financeiro. Bom, a resolução implica a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu coloquei no documento do SGA, no resumo, há um modelo desse termo de consentimento. Aqui há uma questão que nós, antropólogos e cientistas sociais, colocamos. Essa resolução, ela implica e ela exige a assinatura desse tipo de documento. A assinatura desse tipo de documento visaria garantir os direitos dos sujeitos pesquisados. Mas como que eu vou exigir a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, onde o sujeito pesquisado vai atestar que está participando livremente da pesquisa, sem nenhum tipo de constrangimento e tem conhecimento das suas repercussões, se na antropologia a construção de confiança e de reciprocidade ela se dá como um processo de longa duração que é construído no trabalho de campo. Em algumas comunidades ou grupos, esse tipo de expediente, exigir a assinatura de um documento, pode ser lido como uma ofensa, ou seja, contrário a uma tradição ou uma ideia de que o que mais importa é a palavra. Então, no campo da antropologia, o que mais importa é que o pesquisador tenha consciência ética, uma consciência ética, garanta os direitos dos sujeitos pesquisados, garanta que não vai expô-los a risco, que adotará todos os procedimentos necessários para resguardar os direitos desses sujeitos e irá informá-los sobre a realização do estudo. Evidentemente, o estudo invisível, o estudo oculto não é permitido no campo das ciências sociais, nem no campo da antropologia, mas não necessariamente há necessidade ou é possível a coleta de um documento por escrito. Não é? Então esse é um ponto, evidentemente, de dissenso entre o campo das ciências sociais, a antropologia e a resolução 466.
não é? E o pesquisador assume que falhas de pesquisa que podem expor sujeitos são de sua responsabilidade. Portanto, ele tem que zelar por esses cuidados, né? Os cuidados que preservem a integridade dos indivíduos. Bom, por hoje a gente vai ficar por aqui. Vou pedir para vocês darem uma lida então no Código de Ética do Antropólogo, que está publicado no Canvas. Deem uma olhada no resumo esquemático, que contém um pouco mais de informações do que essas que foram faladas nesse vídeo, que foram projetadas aqui no suporte visual. Qualquer dúvida ou questão, por favor, me escrevam no fórum, mandem perguntas pelo SGA. E gostaria de lembrá-los que teremos na próxima segunda-feira uma conferência agendada